Bom, jogo muito difícil, até pela própria postura do adversário, que veio aqui a Maceió e não fez aquele jogo onde às vezes o adversário tem um excesso de preocupação com a fase defensiva do jogo e fica jogando apenas por uma bola. Fez um jogo muito equilibrado, soube aproveitar bem alguns espaços, principalmente no primeiro tempo. Nós proporcionamos, e eu até falei no intervalo do jogo aos jogadores isso, os nossos atletas, que nós tínhamos começado muito bem o jogo, com a estratégia, um plano bem seguido, fazendo um jogo de imposição, conseguimos encurralar no início do jogo o adversário, tivemos algumas oportunidades interessantes, fizemos o gol, daí em diante o adversário cresceu. A gente não foi um jogo onde, principalmente no primeiro tempo, a nossa primeira linha, e a linha de ataque ali, com o Léo, com o Felipe, o William e o Alisson, a gente não conseguiu trabalhar como nós trabalhamos, por exemplo, contra o Criciúma, contra o Guarani. Foram jogos onde a gente exerceu um pouco mais de pressão na saída do adversário. Eles também tinham um mérito de montar uma saída de 3, com jogadores por dentro do campo, o Matheus, o Elvis, todos jogadores com muita qualidade de jogo, os 2 volantes, o Bonilha, o Betinho, onde dificultaram muito o jogo para nós e em algum momento eles até tiveram uma certa supremacia no primeiro tempo. Segundo tempo não, segundo tempo nós voltamos com a linha um pouco mais avançada, um pouco mais de pressão no portador, matamos a saída de 3, começamos a sair um pouco mais rápido e acertar os passes, que eu acho que foi um erro na nossa transição do primeiro tempo, onde a gente conseguia roubar a bola do adversário e nos jogos anteriores a gente tinha uma saída muito qualificada, acertando esse passe vertical e entrando no campo do adversário. Hoje a gente errou bastante na hora de acelerar essa bola e deu algumas oportunidades para o Oeste, inclusive de, em nosso erro, poder nos contra-atacar com o time desorganizado. No tempo a gente cresceu muito, tomou conta do jogo, controlou bem, fez o 2-1, aí eu fiz todas as substituições possíveis, a maioria delas por questão de desgastes físicos, pela sequência de jogos, viagem, tudo isso, que acaba trazendo um desgaste acima do normal dos jogadores, e acabamos sofrendo um gol aos 43 minutos do segundo tempo, em um escanteio a nosso favor, num contra-ataque. Então um erro crasso, fatal, que acabou determinando o empate. Resultado ruim, porque a nossa expectativa era de vencer e poder subir na tabela de classificação, mas os jogadores tentaram fazer o melhor, a competição é uma competição equilibrada e nivelada, e todos os jogos vão ser nessa batida e nesse nível. Às vezes você empata e ganha em um detalhe, hoje nós acabamos, você perde e ganha num detalhe, hoje nós acabamos empatando num detalhe, onde a gente realmente errou e deu essa condição para o adversário, mas também a gente não pode tirar os méritos do adversário, que sempre buscou, fez as substituições, acabou praticamente com 5 atacantes, e nós tivemos também, quando o jogo estava 2-1, algumas oportunidades no contra-ataque, com a entrada do Willian, com a entrada do Sanches, onde a gente poderia ter feito 3-1 e matado o jogo. Não tivemos essa eficiência e o adversário soube aproveitar nenhuma bola e acabou nos punindo com um empate, jogando em casa, onde a gente estava muito perto de conseguir vencer mais um jogo e subiria 3 posições na tabela. Ô Chamusca, você tem uma dor de cabeça boa lá na frente, parece que a turma lá da parte ofensiva está bem entrosada, os jogadores já vem mostrando muita qualidade, você sempre está substituindo entre o Willi, entre o Léo Ceará e sempre contribuindo para que o time continue produzindo na parte ofensiva. Parece que na parte de transição, a chegada de bola até eles, principalmente no primeiro tempo, como você explicou aí na primeira pergunta, não estava conseguindo. Como trabalhar esse time para melhorar essa situação e até a chegada agora do próprio Elton, seria um jogador mais de criação no meio campo, para tentar chegar a bola na frente? Na verdade, quando eu falo que as transições não estavam entrando, a bola estava chegando nesses 4 da frente. A gente não conseguia que esses 4 da frente fizessem aquele último passo que deixaria o companheiro na posição de finalização. Foi isso que faltou em relação aos outros jogos. Mas a gente estava conseguindo trazer a bola. Mas a maioria dos erros eram envolvidos com o quarteto ofensivo. Não eram erros de volante. Teve até um
um erro no primeiro tempo do Ferrugem, mas a maioria deles, um do Claudinei, a maioria foram erros dos 4 do quarteto ofensivo, que hoje, no primeiro tempo, tecnicamente, funcionaram abaixo do que eles vinham funcionando nos jogos anteriores. Segundo tempo, não. Eles melhoraram no jogo, tivemos um acerto maior de passes, criamos um número bom de finalizações, fizemos o 2-1, continuamos com o controle bom do jogo. O adversário não conseguiu criar nenhuma situação assim clara quando o jogo estava 2-1, mas aí a gente cometeu esse erro que foi determinante no empate hoje. Agora, Chamusca, você bota a tua equipe para frente, a equipe em 3 minutos faz 1-0, mas na sequência teve a pressão da equipe do Oeste. Você termina, vai para o intervalo, não substitui no intervalo, só na conversa você resolve. Se tivesse já voltar com substituição, já seria diferente? Não, porque qual foi a intenção? Geralmente quando o time não está produzindo aquela expectativa que a gente tem de produtividade, de performance, eu primeiro dou a sacudida no aspecto emocional, depois dou a oportunidade de reorganizar na parte tática do jogo. Foi isso que eu fiz, mostrei para eles o caminho para a gente igualar e ter de novo a bola e poder criar as oportunidades, mas eu dou a oportunidade, a não ser quando o atleta está num dia tecnicamente muito abaixo, e esses erros acabam comprometendo no aspecto emocional. Aí eu faço essa leitura e algumas vezes eu faço a substituição. Nesse caso, eu precisava sacudir e esperar a reação para depois fazer as substituições. Foi exatamente isso que eu fiz. Só que nessa sacudida a gente voltou melhor. Tudo que a gente pediu para que eles fizessem, eles fizeram, tanto que a gente fez o 2-1 e continuou bem, trabalhando a bola, criando alguns contra-ataques. Nosso time é um time que quando baixa e o adversário entra no nosso campo, é muito perigoso no contra-ataque, pela característica dos nossos jogadores, o Alisson, o Willi, o próprio William Santana, o Felipe Ferreira, todos eles. Antes da gente fazer o gol, a gente já tinha tido o enfrentamento do Felipe com o goleiro, com a finalização. Depois que estava 2-1, tivemos uma combinação pelo lado esquerdo, que o Willi também enfrentou o goleiro. Então eu acho que a gente no segundo tempo fez um jogo condizente com a performance dos jogos anteriores. O que faltou, na verdade, foi a gente ter um pouco mais, ser um pouco mais malandro, experiente naquele momento do jogo, para a gente não proporcionar aquela condição que a gente proporcionou para o adversário. Chamusca, coincidência, a gente lá na nossa emissora observou isso, que na hora do escanteio você pedia, bora, calma, né? Faltou um pouquinho de manha, né? Faltou um pouquinho de atenção. Falando em experiência, eu queria que você dissesse o que é que o Elton poderá contribuir para a tua equipe depois que estiver regularizado, e falar também da questão desses jogos fora de casa, de recuperar pontos que o CRB não conseguiu vencer em casa, Chamusca. Mas se você observar bem a tabela da competição, a gente já fez isso, né? Isso. Porque o raciocínio é o seguinte, em relação à nossa posição na tabela. É uma ótima posição, que nós temos. Nós nos mantemos em 7º lugar, vamos jogar um jogo no sábado em casa, e a gente não tem feito distinção de jogo fora e jogo em casa. Então, diríamos assim, o natural é você ir jogar fora de casa e às vezes você trazer um ponto. Nós trouxemos 3 lá de Ribeirão Preto, onde a maioria dos times vão ter dificuldade de ganhar do Botafogo lá. Então nós trouxemos 3. Esse empate de hoje já tem essa compensação dos 3 pontos que nós trouxemos do último jogo. E assim é a competição. Você não tem nenhuma garantia de que você vai ganhar todos os jogos em casa. Se você pegar o histórico do meu trabalho, por exemplo, em 2017, quando eu subi para o Ceará, nós empatamos vários jogos dentro de casa. Mas qual era o diferencial? Nós ganhamos vários também e buscamos muito ponto, ganhamos muito jogo fora de casa. Nossa missão, a gente não fazia distinção em relação a jogo em casa e jogo fora. Então a competição é assim. O que a gente tem que ter agora? Tranquilidade, recuperar os jogadores, dar confiança para eles. Nós não fizemos um jogo ruim, fizemos um bom jogo, tivemos um resultado muito próximo, e entender que isso faz parte da competição e a partir da manhã começar a mobilizar para ter uma vitória aqui e a gente continuar subindo na competição. Em relação ao Elton, é um jogador experiente, já está há 10 anos jogando fora do Brasil. Eu tenho boas informações, inclusive de meu irmão que treina, está trabalhando na Arábia Saudita já desde o ano passado, enfrentou o Elton lá. Falei também com o professor Hélio dos Anjos, que foi treinador também do Elton lá. Então, é um jogador técnico, é um meia, é um 10, tem boa pifada, tem boa qualidade de bola parada. Tem uma identidade com o clube, isso é muito importante, está vindo muito motivado. Nós vamos precisar de um tempo
para readaptar na parte física, condicionar o jogador que ele vem do período de férias, mas a gente com tranquilidade vai prepará-lo para que a gente possa tirar o máximo desse atleta, que é um jogador qualificado, um jogador experiente que pode agregar ao nosso elenco. Tá aí, a coletiva você bem avaliou do Chamusca, não foi bem. Qual é a sua orientação para tentar reverter justamente o jogo, tá? E, infelizmente, no final do jogo, deu esse empate. Empate com sabor de derrota, já que o CRB vinha com uma série de 2 vitórias? Não, vamos responder da segunda para a primeira. Empate com sabor de empate. Isso faz parte do jogo. A gente vai empatar, a gente vai ganhar fora de casa, como a gente já ganhou 3 jogos e pode ganhar mais, porque a competição é assim. Você tem que sair para cima do seu adversário, às vezes você dá um espaço, o adversário aproveita. Então, a gente não pode desprezar um ponto, porque esse um ponto, ao final das 38 rodadas, ele pode ser fundamental na busca de um objetivo maior. Então, e outra coisa, a competição é equilibrada, não existe camisa, eu sempre digo isso, não existe histórico, não existe nada. Todos os adversários vão vir aqui e vão vender muito caro os resultados. Hoje o Oeste chegou aqui e fez um grande jogo. A diferença, como eu já falei anteriormente, do primeiro tempo para o segundo, primeiro nós organizamos melhor a nossa marcação, pressão e saída, subimos com mais intensidade, com mais espírito. Segundo, que nós conseguimos ter um passe vertical mais qualificado, que era o último passe da transição, que nós não acertamos no primeiro tempo, e aí começamos a criar um pouco mais de oportunidade, desculpa. E eu acho que a equipe voltou um pouco mais ligada, um pouco mais determinada na fase defensiva, e a gente dificultou um pouco mais o jogo para o Oeste. E é natural também que a intensidade que o Oeste colocou no jogo, no primeiro tempo, eles tivessem uma queda. É muito difícil jogar da forma que eles jogaram os 90 minutos. E eles tiveram uma queda física também, que acabou proporcionando para nós um pouco de mais de espaço no segundo tempo. Chamusca, a gente sabe que essa sequência de jogos é complicada para o CRB e para toda a equipe também, todos os times da Série B. Mas qual a importância de jogar aqui no estádio Rei Pelé hoje e no final de semana também, ficar aqui em Maceió durante essa semana? Para a gente é fundamental, porque a gente tem feito algumas viagens aí, a tabela para nós ela foi bem desgastante nesse aspecto, porque nós fizemos 2 jogos fora de casa, onde nos 2 jogos nós tivemos que fazer aéreo e terrestre, deslocamento, e com os jogos de 3 dias entre um jogo e outro. Tivemos 4 agora, então essa condição da gente recuperar e fazer o próximo jogo em casa, com certeza vai dar uma condição da gente oxigenar, botar combustível, botar gasolina, para que a gente possa fazer um jogo forte aqui no sábado contra o Cuiabá. Show. Valeu, obrigado. Boa noite a todos aí. Boa noite. Valeu, show. Valeu, irmão.